Na verdade, o que diz a palavra de Deus é algo simples, mas algo objetivo para todos nós. Quando Deus foi falar com um homem chamado Isaías, no capítulo 6, Isaías, ele estava em um momento da vida dele, vamos dizer que entre a cruz e o punhal. Ele era amigo de um rei. Na verdade, esse rei, ele morreu. Aí no capítulo 6 fala, no dia em que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. Existe na vida de muitas pessoas, minha, de todas as pessoas praticamente, um rei que tenta reinar, que tenta mandar, colocar diretrizes na nossa vida, tanto espiritualmente como fisicamente. E esse rei tem que morrer. Na vida de Isaías tinha esse rei que era um rei de carne, que era o rei Uzias. O rei Uzias, enquanto ele estava vivo, Isaías não tinha abrido os olhos para ver a glória de Deus. Mas a Bíblia fala, a palavra de Deus, que no dia em que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. E naquele momento que ele viu a glória de Deus, algo na vida dele começou a mudar de forma extraordinária. Ele estava no templo e lá no templo ele viu o templo se encher de fumaça. As orlas das vestes de Deus encheu todo o templo. Os umbrais da porta, se moveram. Os umbrais das portas. Algo mudou. Isaías, então, por sua vez, olhou e disse, ai de mim que vou morrer. Porque eu sou... Aí ele observou, na verdade, como que estava sendo a vida dele ali. Ele falou, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, não foi os olhos dos outros, os meus olhos viram o rei, que é o Senhor dos exércitos. Ele falou, vou morrer. O interessante dele é que ele se identificou. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Meu amigo, meu irmão, meu colega, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o homem se identifica, aceita, a autoaceitação na vida dele, daquilo realmente, quem ele é, por que ele está na situação que estava, ali começa uma verdadeira libertação na vida do ser humano. E ele reconheceu, eu sou um homem, não sei por que ele falou que era um homem de lábios impuros. Talvez falador da vida dos outros, fala da vida dos outros, mentiroso, sei lá, eu não sei. Só sei que ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem o mesmo costume que eu tenho. O mesmo costume. Então, ele se identificou. Automaticamente, depois que ele se identificou, a Bíblia fala que um serafim voou para o lado dele com uma tenaz, com a brasa tirada viva do altar de Deus, tocou os lábios de Isaías, disse, eis que isso tocou os seus lábios. E purificado está do seu pecado. Foi arrancado, aquilo que estava te deixando para baixo, te deixando mal, foi tirado. Meu amigo e minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. O que tem feito a sua vida andar e ir de mal a pior? Talvez tem muitas pessoas que lembram com o tempo do passado como um tempo de muitas saudades, que nunca mais vai voltar um tempo como aquele. A palavra diz diferente, a Bíblia diz que nós temos que olhar para o futuro. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. É olhar lá na frente, olhar adiante.
e deixa o passado. O passado passou. Nós temos que viver hoje, o presente, planejando um futuro. Isaías, imediatamente depois que o pecado dele foi retirado, foi uma coisa interessante que ele ouviu a voz de Deus. Talvez muitas das vezes Deus está nos orientando, falando alguma coisa com nós, mas nós não conseguimos ouvir com clareza a voz de Deus. E a partir do momento que aquilo foi tirado dos lábios, não tirou do ouvido, tirou dos lábios de Isaías, arrancou o pecado dos lábios dele, o ouvido dele abriu e ele ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então ele levantou a mão imediatamente e falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Se prontificou a estar ligado naquilo que é mais importante para Deus, que é a missão dele aqui nessa terra, que é salvar a alma daquele que se havia perdido. Por isso, meu amigo, minha amiga, se existir alguma coisa dentro de você que estiver reinando mais do que Deus ainda, se estiver te dominando mais do que o Espírito de Deus, aceita, entrega. Deixa esse rei morrer, arranca isso, deixa ele morrer dentro de você, para você ter um encontro como várias pessoas tiveram, né? Como Saulo ainda teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro, já vi várias pessoas pregarem a respeito, eu mesmo já preguei dizendo que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas hoje eu não penso assim, porque o próprio Jesus, ele disse assim, ele falou: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu creio que ele chegou para Saulo, Saulo caído na terra lá, né, no chão, e ele chegou para Saulo com aquele olhar manso e humilde, meigo, e olhou e falou: Saulo, por que tu me persegues? Né? É até engraçado. Você me perseguir como você me persegue, nunca te fiz nada. E Saulo imediatamente se disse: Senhor, mas quem és tu? Ele falou: sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo os cristãos, perseguindo os filhos de Deus. Muitas pessoas ficam preocupadas: eu estou sofrendo tantas perseguições, eu não aguento mais e tudo. Isso não é problema seu, meu irmão, isso é problema de Deus. Deixa que Deus trata com os seus perseguidores. O problema meu e seu é eu e você fazer com que morra o rei que há dentro de nós, para Deus nos usar tremendamente nessa terra. Por isso, tenha uma boa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família de uma forma toda especial.